Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos encerrando esse capítulo com essa leitura. Eu gostaria de convidá-los a olharem aí no verso 60, leremos até o último verso, o verso 71. João 6, a partir do verso 60, nos diz assim a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Muito bem, meus irmãos, até aqui. Hoje nós encerramos, então, a leitura do capítulo 6 de João. Queridos, provavelmente, se não todos, mas grande maioria aqui já tiveram alguma experiência com um produto falsificado. Isso é muito comum no nosso país, não é verdade? Existem cópias tão bem elaboradas de produtos que, se você não estiver bem atento aos detalhes, você acaba adquirindo o que a gente chama de gato por lebre. Né? Não um negócio desse que diz. Existem algumas características assim em produtos originais que elas só podem ser percebidas com uma profunda análise, uma averiguação detalhada, para que a gente não seja enganado com as compras que nós fazemos. É preciso colocar os dois produtos, ou os dois itens lado a lado, muitas das vezes, para que possamos fazer uma comparação minuciosa ali e descobrir, então, o que é falso e o que é verdadeiro. Isso é muito comum de acontecer. Por isso que nós precisamos estar atentos a esses detalhes, né? E a pergunta que nos fica aqui, diante dessa introdução ao texto de hoje, é: e quanto aos discípulos de Jesus? Será que existem discípulos falsos? Será que existem discípulos falsificados também? Nós podemos pensar dessa forma? O texto que está diante de nós, meus queridos, nos expõe aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que caminhavam lado a lado com Jesus, mas não eram de fato seus discípulos. Eles não experimentaram o novo nascimento, não passaram por esse ato regenerador do Espírito Santo em suas vidas, porque não foram até Jesus em arrependimento e fé genuínos. Ao final desse discurso de Jesus, no capítulo 6, é um longo discurso, nós vimos aqui, o segundo longo discurso que Jesus faz aqui no Evangelho de João. Nós percebemos essas palavras de Jesus acontecendo no meio, não mais de um público de simplesmente seguidores e observadores de Jesus ali naquela sinagoga. Nos parece que as palavras que Jesus está dirigindo aqui nessa hora são exatamente para aqueles que estão mais próximos a Ele, justamente para os seus discípulos. Então, essa sessão final do Evangelho de João, aqui no capítulo 6, ela transcorre nesse ambiente. Jesus com os seus discípulos. Nos parece, olhando para o texto aqui, que Jesus está se voltando aqui para os discípulos.
depois desse longo discurso, chocante discurso, da dureza do coração daqueles seguidores de Jesus ali na sinagoga de Cafarnaum, parece que agora o foco que João ele coloca aqui no final desse capítulo é justamente para os seguidores de Jesus, os discípulos mais próximos a Jesus. E ele procura então mostrar o efeito do ensino de Jesus na vida daqueles que o seguiam, e há aqui um nítido contraste apresentado, se os irmãos olharem atentamente para o texto, entre aqueles que eram discípulos verdadeiros de Jesus e aqueles que apenas o acompanhavam, ainda que mais de perto. Mas eram pessoas que estavam em busca de simplesmente alguma solução para os seus problemas do cotidiano. Essas pessoas já haviam experimentado de alguma forma um contato maior com Jesus do que este que nos é apresentado no capítulo 6 aqui, de algumas pessoas procurando Jesus. Aparentemente, esse é um grupo de discípulos que já vem seguindo a Jesus um período maior, um tempo maior. Estão caminhando com Jesus, mas ainda não conhecem a Cristo pessoalmente. E por pessoalmente eu digo aqui, é que eles não nasceram de novo ainda. Eles estão com Jesus apenas para buscar bênçãos. Eles estão atrás de Jesus, talvez para resolver problemas de ordem material, problemas comuns da vida. Há muitas pessoas que seguem Jesus simplesmente para terem seus problemas resolvidos, solucionados de alguma maneira. Assim, esse texto que encerra o capítulo 6 de João, ele procura aqui marcar e delinear os contornos que vão nos revelar claramente, identificarmos claramente quem é discípulo de Cristo e quem não é. Quem se alimentou do pão da vida e quem não comeu desse pão. Quem comeu e bebeu de Cristo e recebeu uma nova vida, daqueles que apenas seguiam Jesus de uma forma mais de perto, mas ainda assim não eram discípulos. Portanto, meus amados, João nos deixa aqui nesses versos finais do capítulo 6 uma pergunta: quem são os discípulos de Jesus? E essa pergunta é que nós procuraremos responder à luz desse texto nessa mensagem de hoje. Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? E nós veremos aqui pelo texto que existem marcas que identificam os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos. Há marcas presentes na vida desses que seguem a Jesus que são distintivas, que os diferenciam daqueles que estão simplesmente caminhando ao lado de Jesus para receber, para adquirir da parte de Deus algum benefício no que diz respeito às coisas dessa vida. Então eu elenquei aqui nessa noite, olhando para o texto, e à luz de todo o capítulo 6, algumas características que estão presentes na vida de um verdadeiro cristão. Eu gostaria que você olhasse comigo para o texto dessa noite com a sua Bíblia aberta e você pudesse observar dentro desse texto que características são essas. Primeiro, quem são os discípulos de Jesus? E a resposta começa a ser respondida da seguinte maneira: os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, os crentes verdadeiros em Jesus, são aqueles que caminharam até Jesus levados pelo Pai. Isso é bem marcado na fala de João no capítulo 6, pelo menos em 2 versículos nós conseguimos observar isso. Então eu gostaria que você apontasse aí na sua Bíblia o versículo 44 desse mesmo capítulo. Nós já passamos por esse versículo algumas semanas atrás, nessa série expositiva, e ele vai se unir ao versículo 65 que nós lemos hoje. Então, se os irmãos olharem para o versículo 44, os irmãos lerão as seguintes palavras do próprio Jesus: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós já vimos o que isso significa. Nós já percebemos aqui, olhando na exposição desse texto algumas semanas atrás, o que significa ir a Cristo e como que uma pessoa vai a Cristo. Ir a Cristo aqui não é simplesmente você ir à igreja. Jesus estava numa sinagoga pregando para essas pessoas. Elas estavam no local de culto,
num local de adoração. Elas estavam num ambiente propício a culto a Deus. Elas estavam seguindo Jesus. Elas caminharam uma grande distância. Elas andaram por uma distância muito longa até encontrarem-se com Jesus na cidade de Cafarnaum. Elas passaram praticamente uma travessia intensa até chegar ao local onde Jesus estava. Portanto, estas pessoas, elas foram até Jesus. A questão é que ir a Jesus aqui num texto não significa simplesmente você se deslocar geograficamente de um local até outro para estar pessoalmente com Jesus. Aqui, literalmente, porque Jesus estava entre eles. E eles foram até Jesus, encontraram Jesus na sinagoga, lá em Cafarnaum, e disseram: Senhor, há quanto tempo? Quando foi que o Senhor chegou aqui? E aí, então, o diálogo, esse grande discurso de Jesus, esse segundo grande discurso, vai se desenvolver ao longo do capítulo 6. Então, quando Jesus disse que ninguém pode ir até ele sem que seja levado pelo Pai, ele não está se referindo a um deslocamento geográfico, mas ele está apresentando aqui uma condição do coração. A volição, a vontade do homem precisa ser mudado. Ela precisa ser transformada. O coração do homem precisa ser transformado para que ele se achegue ao Senhor. E ele havia dito estas palavras aqui, como nós lemos no verso 44. Agora, ao final desse discurso, depois de confrontar os seus inquiridores, após o confronto àquelas pessoas, ele percebe que o ambiente vai ser mudado ali, porque alguns discípulos já não mais andam com Jesus, e então ele repete esta declaração feita lá no versículo 44, agora no verso 65, que os irmãos podem olhar aí. Então ele diz assim, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus está repetindo, enfatizando essa verdade. E ele está enfatizando essa verdade diante da realidade que ele está percebendo aqui, no escândalo produzido na vida daqueles discípulos que ouviram o discurso de Jesus e disseram: Senhor, essas palavras são duras demais para serem ouvidas. Quem é que pode ouvir uma palavra como esta? Lembremos que Jesus havia dito que para alguém ter comunhão com ele, precisaria comer da sua carne e beber do seu sangue. Eles entenderam isso aqui literalmente. Pensaram que Jesus estava falando de um banquete de fato, né? Carnal. Mas não é isso que está se passando aqui no texto. O que Jesus está falando é você ir até ele e comer e beber das suas palavras, dos seus ensinos, crer nele. Mas esses discípulos aqui, por serem carnais, não entenderam, não compreenderam essa mensagem de Jesus. Portanto, eles entendem completamente errado e se voltam para Jesus e dizem: Senhor, essa mensagem foi muito forte, foi muito dura, não dá para a gente entender isso aqui ou continuar ouvindo isso. Ninguém aguenta ouvir uma coisa como essa, dita pelo Senhor. E Jesus os confronta dizendo: vocês estão escandalizados por isso que eu falei? O que vai ser quando vocês virem o Filho do Homem subir para o local onde primeiro estava? E Jesus então diz: há descrentes no meio de vós. Diante dessa realidade que ele observa aqui, diante dessa resposta dada a Jesus pelos discípulos, desse confronto, então Jesus diz: há descrentes entre vocês. Vocês estão comigo, mas vocês não creem nas minhas palavras. E a razão pela qual Jesus diz essas coisas é por causa da sua realidade divina. Ele, por ser divino, por ser Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece todos os corações. E ele diz para aquelas pessoas ali, João aponta isso no seu texto do Evangelho aqui, dizendo que Jesus sabia claramente quem eram aqueles, desde o princípio, que criam nele e até quem iria traí-lo, uma referência aqui ao próprio Judas. Veja que Jesus não passa a saber essas coisas neste momento. Não é por causa de uma palavra dita por esses discípulos, alguns discípulos aqui, que Jesus chega a esta conclusão. Não é isso. O que acontece aqui é que
Jesus, sendo Deus, conhecendo todas as coisas, ele sabia desde o início, quem eram aqueles que estavam seguindo ele de verdade, crendo no seu ministério, na sua divindade, na sua messianidade, quem eram aqueles que apenas estavam acompanhando ele em troca de algum benefício. Então, sabendo dessas coisas, Jesus repete as mesmas palavras, e agora ele repete essas palavras aos seus discípulos, ou aos seus seguidores, dizendo: é por isso que eu falei para vocês, que ninguém pode vir a mim se não for enviado, trazido pelo próprio Pai. Se o Pai não conceder isso, ninguém pode vir até mim. Mais uma vez, Jesus não está falando aqui de simplesmente segui-lo por cada cidade, por cada local onde ele vai. Mas ir a Cristo significa render-se a Ele, crer nele, nascer de novo, receber uma nova identidade, receber um novo coração. E isso só é dado pela obra do Espírito Santo. É exatamente isso que João está enfatizando aqui. Então, quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, nós percebemos e entendemos claramente que discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, são aqueles que caminharam até Jesus, mas foram levados por Jesus nesse caminho, até Jesus nesse caminho, pelo Pai. Deus trabalhou no coração dessas pessoas e deu a eles um coração novo para que eles pudessem crer. Deus mudou a vontade dessas pessoas, os transformou no seu interior e deu a elas uma disposição para reconhecer os seus pecados, a sua maldade, a sua iniquidade, o seu pecado, a sua necessidade de um Salvador, e então foram até Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Olhavam para Jesus, não apenas como um fazedor de milagres, mas o próprio Deus encarnado entre eles. O texto vai nos dizer, nós caminhamos um pouco mais adiante no texto, e nós vamos encontrar uma outra característica daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Quem são estes? São aqueles que não abandonaram a Jesus, mas o seguem lado a lado, dia a dia, a cada momento. Veja o verso 66 desse mesmo texto. Nos diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Notem, meus queridos, que algumas pessoas aqui se afastaram de Jesus a partir desse momento. João identifica isso. No seu evangelho, ele aponta esse comentário aqui a respeito daqueles que vinham caminhando com Jesus, mas que agora se afastaram completamente de Cristo. E ele diz, foi exatamente a partir desse momento que essas pessoas, diante desta palavra, renunciaram o discipulado ou seguir a Cristo, caminhar com Cristo. Diante desse discurso de Jesus, que é chamado pelos próprios seguidores aqui de um discurso duro, um discurso grave, forte, eles retrocederam. Mas quem são os discípulos de Cristo? São aqueles que mesmo diante, meus irmãos, de palavras difíceis de serem compreendidas, momentos duros, repreensões, correções e palavras às vezes até não muito bem compreendidas, eles permanecem firmemente, não retrocedem, não voltam atrás. Eles ouvem a Jesus, mesmo que Jesus lhes apresente um discurso desafiador. Esse discurso de Jesus mexeu muito com o seu público ali, era formado de judeus. De fato, era um discurso difícil. E por causa desse discurso difícil, as pessoas abandonaram Jesus. Não seguiam mais a ele. Porém, nós já vimos aqui no texto e seguiremos olhando, que aqueles que seguem a Cristo de verdade, caminham lado a lado de Jesus, não o abandonam, permanecem caminhando ao seu lado. Um pouco mais adiante, meus irmãos, quando nós chegarmos no capítulo 10, nessa série expositiva, no verso 4, quando Jesus ele aponta essa realidade, ele é o bom pastor, o pastor que conduz o seu rebanho, ele vai nos dizer assim, no verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, está falando das suas ovelhas, ele vai adiante delas. Elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Assim são as ovelhas de Cristo. Elas seguem a Jesus ouvindo o Senhor.
Ainda que o seu discurso seja, num primeiro momento, incompreensivo, difícil e duro, mas elas permanecem seguindo a Cristo lado a lado. Elas não apenas foram levadas até Jesus pelo Pai, elas não apenas caminharam até Jesus, mas elas continuam caminhando com Jesus. Elas prosseguem seguindo os passos do Senhor. Se os irmãos olharem para um outro livro que João escreveu, o último livro da Bíblia, Apocalipse, quando ele tem a visão daqueles que foram separados pelo Senhor, no capítulo 14, e ele vai citar um grupo de 144 mil que foram comprados para o Senhor. E o verso 4 nos diz assim, ao responder a pergunta de João, ele diz, são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O discípulo de Jesus, queridos, é aquele que segue o Cordeiro de Deus. Nós vimos no início do Evangelho de João, o próprio João apontando, João Batista apontando para esta realidade, que Jesus é o Cordeiro de Deus. E ao final da história nós vamos encontrar aqueles que seguem ao Cordeiro. E por que seguem ao Cordeiro? Porque são de fato pessoas transformadas, foram compradas pelo Senhor, foram redimidas pelo sangue precioso do Cordeiro que foi morto. Discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos, eles permanecem ao lado de Jesus, eles seguem a Jesus, eles não abandonam, não retrocedem na sua fé. Uma outra realidade que o texto vai nos mostrar aqui, no verso 68 agora, voltando a João capítulo 6, ele vai nos dizer que o discípulo de Jesus verdadeiro, o cristão verdadeiro é aquele que não é seduzido e não é atraído por nenhum outro líder, por nenhum outro mestre, por nenhum outro pseudo-salvador. Olhem as palavras de Pedro, meus irmãos, no capítulo 6, verso 68, ele diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Por que Pedro responde a esta pergunta aqui, com uma outra pergunta, né? Porque diante desse abandono, diante desse esvaziamento dos seguidores de Jesus, Jesus então se volta para os 12, para aqueles que estavam mais intimamente ligados a ele, e diz, vocês também querem ir embora? Vocês querem ir também? Podem ir. E Pedro vai nos mostrar aqui uma outra marca daquele que de fato é um discípulo de Jesus. A resposta de Pedro nos revela essa realidade. Ele diz, Senhor, para quem nós iremos? O que Pedro está dizendo, queridos, com estas palavras, ou com esta pergunta que ele apresenta para o Senhor aqui? Ele não está vendo Jesus como uma opção a ser seguida. Pedro não está contando Jesus aqui como mais um possível líder dentre tantos que existiam em Israel a serem seguidos. Pedro está dizendo, não existe outro senão o Senhor. Para onde então nós poderemos ir? Para onde nós poderemos caminhar? E ele explica, só em ti há o quê? Palavras da vida eterna. Esse é o assunto que Jesus está falando aqui no capítulo 6, como alcançar a vida eterna. E nós já vimos que para alcançar a vida eterna é preciso crer em Jesus, confiar em Jesus, comer e beber de Cristo, se alimentar desse pão da vida. E Pedro ouve muito bem essa mensagem, ele está convicto dessa realidade. Ele diz, Senhor, não há outro lugar, não há outro líder, não há outro Salvador senão o Senhor. A vida eterna está em ti. A palavra de salvação está com o Senhor. Eu não posso recorrer a nenhum outro, eu não sou seduzido por nenhum outro, eu não sou atraído por nenhum outro, só o Senhor, é o somente Cristo e mais ninguém. Não há outra possibilidade de salvação, e é assim que o verdadeiro discípulo que segue a Jesus o vê, como único
na sua vida. O único Salvador. Não é mais uma opção de salvação, mas como a única salvação que existe. Com a escolha salvadora. Ele não se deixa seduzir pelo engano. Quando Paulo escreve à igreja dos Gálatas, ele escreve uma carta grave, uma carta pesada, uma carta de repreensão. E uma das coisas que Paulo ele fala à igreja da Galácia, às igrejas da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 3, se os irmãos olharem o verso que inaugura esse capítulo 3, Paulo trata assim com esses crentes ali da região da Galácia. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Essa é a palavra de repreensão que Paulo dá aos Gálatas. Como é que vocês foram seduzidos? Como é que vocês foram fascinados? Como é que vocês conseguiram enxergar um outro Salvador, senão aquele que foi pregado diante de vocês claramente? A ideia é que Paulo apresentou o Evangelho de forma tão clara, tão correta e tão precisa para os Gálatas. É como se Paulo estivesse mostrando diante dos Gálatas Jesus pendurado numa cruz. Paulo ele foi certeiro na exposição do Evangelho, mas esta igreja, ela estava sendo seduzida por falsos mestres a seguir um outro Jesus, a criar um outro caminho de salvação, um outro meio para ser salvo, senão pela fé somente em Cristo Jesus. No caso dos Gálatas aqui, na observância de alguns mandamentos. Olha, para ser salvo você tem que crer em Jesus, mas você precisa também circuncidar, você tem que guardar a lei, você tem que guardar esses mandamentos aqui. Se você não fizer tudo direitinho, você não vai ser salvo. E Paulo falou, quem ensinou isso para vocês? Onde vocês aprenderam isso? Quem foi que fascinou vocês? A ideia é de que esses homens olharam para um outro tipo de Salvador. Eles falaram exatamente o contrário das palavras de Pedro aqui diante de Jesus. Para quem nós iremos? Não dá para a gente ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aqui nós apresentamos, irmãos, e percebemos, já embutido nesse mesmo verso, um outro princípio aqui, ou um outro ponto que vai caracterizar um verdadeiro discípulo de Jesus, é que a sua fé, ela está fundamentada na palavra de Jesus. Ele reconhece que não há outro Salvador, ele não está seduzido por nenhum outro, mas ele sabe que na palavra de Jesus há vida eterna. O discípulo de Jesus, ele tem a sua fé fundamentada não nas suas impressões pessoais, não nos seus achismos, não nas filosofias desse mundo, não nas regrinhas que muitas das vezes até a religião dita, mas ele tem a sua fé firmada e estabelecida puramente, unicamente na palavra de Cristo. Ele sabe que não há vida fora de Cristo. Não há um outro Salvador senão Jesus. Tu tens as palavras da vida eterna. A minha vida está pautada naquilo que o Senhor está me dizendo. Eu sei, Jesus, que as suas palavras são palavras de vida eterna. Não são palavras lançadas ao vento. Não são qualquer palavra. Não é mera filosofia humana. Suas palavras são vidas. São vida. Sua palavra traz vida eterna ao nosso coração. Portanto, para onde nós iremos? É impossível esses discípulos se afastarem então de Jesus. Pedro mostra essa realidade aqui. Veja, se você voltar ao capítulo anterior de João, capítulo 5, portanto, no verso 24, essa declaração de Pedro está fundamentada exatamente nas palavras de Jesus aqui nesse capítulo. João 5, 24 diz assim: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essas três realidades são apresentadas aqui. Aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou, crer no Pai, crer no ministério de Jesus, tem a vida eterna. Já se apropriou dessa realidade. E Pedro gravou no seu coração muito bem essas palavras de Jesus.
E quando Jesus diz, vocês querem ir? Podem ir. Pedro então toma a palavra, se apresenta e diz, não. Para quem nós iremos? Não há ninguém que nos encante mais. Não há nenhuma palavra que possa nos ser dita para seduzir os nossos corações, pois nós estamos alicerçados nas promessas feitas pelo Senhor, pela sua palavra. A vida eterna está no Senhor. Nós não podemos ir a outro. Não há outro. Não tem mais para onde ir. Nós encontramos, nós conhecemos claramente o Salvador. E isso leva Pedro a trazer uma segunda declaração aqui, que então encerra todo esse pensamento que está sendo construído a respeito de quem é o verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não apenas tem a sua fé fundamentada na palavra de Cristo, como nós acabamos de ver, mas ele reconhece, é alguém que reconheceu Jesus como divino. Ele não vê em Jesus apenas um homem. Ele é homem, mas ele é muito mais que um homem. Ele é, segundo as palavras de Pedro, no versículo 69, você pode olhar, tu és o quê? O Santo de Deus. O que essa expressão, ela remete ao quê? Ela apresenta o quê? Pedro está mostrando aqui que Jesus é o próprio Deus. Eu reconheço, ele diz, eu tenho crido, nós temos crido, e nós temos conhecido ou experimentado esta realidade. Estas palavras entraram em nossos corações e modelaram totalmente nossas vidas. Nós fomos transformados pelas suas palavras. Nós cremos quem tu és. Tu não és um homem comum. A vida eterna está contigo. E nós temos crido naquilo que o Senhor tem falado. E nós também temos provado desta realidade, nós temos experimentado esta realidade de ti. Nós comemos o pão. Nós somos participantes da carne e do sangue de Jesus. E nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Isso, queridos, identifica de fato um cristão. É alguém que olha para Jesus não apenas como um exemplo a ser seguido, um grande mestre, um grande líder, um homem que veio ensinar coisas boas, uma pessoa legal. Jesus é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Nós devemos nos unir a Pedro nessa declaração e trazer essa mesma declaração nessa noite. Senhor, nós temos provado, nós cremos nas tuas palavras, nós provamos as tuas palavras e nós sabemos quem tu és. Tu és o nosso Salvador, tu és o Santo de Deus, tu és o próprio Deus encarnado que veio até nós. Queridos, eles creram, eles conheceram. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo é aquele que crê em Jesus, e somente em Jesus. A sua fé está somente nele. Descansa e repousa unicamente na pessoa de Cristo. Ele conheceu a Cristo, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele experimentou, ele provou de Cristo. Por isso ele é, de fato, um cristão. E Pedro está incluído aqui entre estes. O texto se encerra, meus irmãos, trazendo umas palavras meio que sombrias. Porque se os irmãos olharem para o restante do versículo, essa declaração maravilhosa de Pedro, dizendo quem Jesus é, o Santo de Deus, mas o texto não se encerra aqui. O texto prossegue um pouquinho mais. Jesus vai falar de novo. Jesus fala mais uma vez. Ele diz, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. E a explicação que João traz a esta declaração de Jesus aqui é muito clara para nós já. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Veja que mesmo no grupo mais íntimo de discípulos de Jesus, existia alguém ali que não cria de verdade. É por isso aqui que nós entendemos o porquê de Jesus falar para os seus discípulos, se vocês quiserem, podem ir também.
Parece que muitos já haviam abandonado Jesus. E nós falamos isso quando começamos a expor para vocês o capítulo 6, que é a partir do capítulo 6 que o ministério de Jesus começa a cair, pelo menos no aspecto humano. A popularidade de Jesus cai drasticamente a partir daqui. João ele pontua isso claramente no seu evangelho. Um desprezo intenso por Jesus começa a ser apresentado a partir daqui. No capítulo seguinte, no domingo que vem, nós pregaremos, nós veremos que essa incredulidade continua. O capítulo 7 nos mostra isso. Portanto, o que está acontecendo aqui é que pessoas não seguem mais a Jesus como seguiam antes. O grupo se esvazia por causa de um discurso que Jesus faz. Eles começam a ir embora. Ficam ali os 12. E Jesus então se volta para os 12. Querem ir? Podem ir. Peguem o rumo também. E Pedro então se antecipa com essas palavras que nós vimos aqui. E aí Jesus explica o porquê ele diz essas palavras. Ele diz: eu escolhi vocês em número de 12, não é verdade? Um de vós é diabo. Assustador isso, não é verdade? Você ouvir uma coisa dessa, meu Deus. E aqui nós entendemos que João já está preparando o cenário para nos apresentar aquele que iria trair Jesus. Uma grande traição, uma grande apostasia, um grande abandono vai acontecer lá na frente. Um discípulo íntimo de Jesus vai abandoná-lo, vai deixar de segui-lo. Queridos, diante dessas características presentes aqui no texto, eu quero encerrar esse sermão. Essas características que foram apresentadas aqui para os irmãos, de quem é um verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus, quem é o verdadeiro seguidor de Jesus. Diante de todas essas características enumeradas, enunciadas aqui, apresentadas a você nessa noite, a pergunta que fica para você é: quem você é? Será que você pode dizer, à luz do que está sendo nos apresentado por João no capítulo 6, encerrando esse capítulo, será que você pode olhar para a sua vida hoje e dizer: olha, eu tenho estas características na minha vida. Eu tenho todas essas qualidades ou características dentro de mim. Eu percebo isso. Eu fui levado pelo Pai a Jesus. Jesus, para mim, não é apenas um programa de domingo à noite. Eu desfruto de um relacionamento profundo com Ele, íntimo com Ele. Eu fui levado pelo Pai até Jesus. Ele me apresentou o seu Filho, o Salvador. Eu criei nele. Eu tenho caminhado lado a lado com Jesus. Eu tenho seguido os seus passos. Eu tenho acompanhado a sua jornada, eu procuro segui-lo de todo o meu coração, eu não abandonei. Há muitos que abandonam a Cristo. É fácil começar a vida cristã, mas terminar que é o desafio, né? Vejam, notem, milhares seguiram Jesus. Uma multidão, incontável. Mas Jesus termina como? No jardim, sendo preso, e todos o abandonam, inclusive Pedro, pelo menos nesse momento, aquele que havia jurado ao Senhor. Todo mundo aqui pode negar o Senhor, mas eu não. Eu não sou todo mundo, né? Parecia que ele ouviu isso da mãe dele, né? Eu não sou todo mundo. Eu não vou negá-lo. E ele nega Jesus naquela noite 3 vezes, uma atrás da outra. E ele é levado novamente ao arrependimento. E qual é a diferença que João também nos apresenta aqui, essa realidade, entre Pedro e Judas? Porque ambos traíram a Jesus, não é verdade? Mas Pedro experimentou a Cristo de verdade. Ele foi até Cristo, ele foi levado até Cristo, ele bebeu de Cristo, ele se alimentou de Cristo. Jesus é tudo para ele, é a vida dele, a vida eterna está nele. Então ele chora, se arrepende, e o Senhor restaura. A pergunta é: quem você é, meu irmão, nessa história aqui? Será que você pode, à luz de tudo que foi dito aqui, você pode dizer: eu sou um cristão, eu sigo a Cristo, eu sou um servo de Deus? Será que você pode olhar para a sua vida e se identificar como um seguidor verdadeiro de Jesus?
ou você possui por Jesus apenas uma admiração? Essa resposta, meus queridos, só você pode dar a você mesmo. Eu não posso trazer essa resposta aqui para você. Eu vou falar por mim. E cada um aqui precisa analisar, olhar a sua vida à luz do texto bíblico nessa noite e entender qual é a posição que você se encontra aqui. E se você, por algum motivo, tem percebido que lhe faltam algumas dessas características, essas realidades não estão presentes na sua vida, há tempo de você se voltar para o Senhor. Há tempo de você se humilhar e suplicar o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. Há tempo de você se voltar para Deus em arrependimento e suplicar dele o perdão e a graça, para que você também desfrute da vida eterna. A mesma vida que Pedro disse aqui possuir, que essa também esteja presente em sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nessa noite.